Eu falei agora há pouco do tornado. Você deve ter visto aí no seu celular, em alguma rede social, porque esse vídeo está circulando bastante, um possível tornado na cidade de Estrela de Alagoas, na região agreste do estado. Eu vou voltar a falar ao vivo então com o Ivan Lemos. Ô Ivan, os moradores tomaram um baita susto, né? A gente aqui também ficou impressionado com essas imagens. Mais uma vez, muito boa noite para você. Bia, boa noite mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando agora no Cidade. E, de fato, foi um tornado, é o que afirmam os especialistas. Essas imagens circularam nas redes sociais e assustaram muitos moradores do interior do estado, da região agreste. Essas imagens foram registradas na cidade de Estrela de Alagoas. Alguns moradores de Lagoa da Canoa também relataram a passagem desse fenômeno por lá. E aí, vários vídeos circularam nas redes sociais, isso teria acontecido agora à tarde. Os moradores ficaram muito assustados. E aí teve casa que foi destelhada, teve parede quebrada na cidade de Estrela de Alagoas por causa desse fenômeno. Por quê? Porque esse fenômeno passou por lá e foi acompanhado de muito vento, ventos fortes, e aí os moradores ficaram muito assustados. A gente tem um vídeo do susto que esses moradores levaram, eles relatando esse susto ali na cidade de Estrela de Alagoas. Vamos ver. Arrancou tudo, Gil, olha. Ave Maria, tô todo me tremendo. Olha, acabou. Olha a casa do José, olha. Levantou até a lona de cima. Acabou, olha pra casa. Olha como ficou. Tá destruindo tudo, olha. A gente viu então nessas imagens a casa destruída, a casa do morador destruída na cidade de Estrela de Alagoas. Outras imagens também foram registradas ali e mostram esse fenômeno passando, né, esse redemoinho, esse tornado passando pela cidade de Estrela de Alagoas. Agora eu vou conversar com quem entende do assunto, que é o professor Jório Cabral. Ele é mestre e doutor em ciências climáticas aqui da UFAL. Boa noite, professor. Então, está confirmado, de fato, uma das imagens mostra o tornado. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. É importante, antes, fazer uma breve contextualização de que nós estamos no período de verão, em que a atmosfera está mais aquecida. Nós, coincidentemente, também aqui no estado de Alagoas, estamos no período de transição entre o período seco e o período chuvoso. A estação chuvosa ela está para acontecer, ela inicia a partir de abril. E essa característica, ela gera uma condição de superfície mais seca, a superfície está mais quente e mais seca por estar no verão e ter passado por um longo período seco, e, consequentemente, a temperatura aumentou. Então, isso gera um efeito combinatório de aumento de temperatura, um efeito de que a umidade está mais baixa e gera um contraste entre a superfície e o ar que vem do Oceano Atlântico. Então, esse contraste gerou uma diferença de pressão, aumentou a velocidade e, consequentemente, à medida em que há uma diferença de velocidade e de direção do vento, quando compara a superfície com a altitude, isso gera um efeito rotativo, ou seja, de rotação na atmosfera. Bem, a maioria das imagens que foram observadas pelos telespectadores, elas mostram que ocorreu o redemoinho, quer dizer, o centro de baixa pressão, ciclone, em que esse movimento ele ocorre predominantemente no sentido horário e ele ergue a umidade para camadas mais altas da atmosfera. Uma das imagens específicas, elas dão indício, sim, que foi um tornado. Bem, esse fenômeno não é impossível de acontecer, mas é um fenômeno muito raro. Então, a princípio, foi um tornado. Quando sai, na verdade, esse sistema da nuvem até a superfície e toca o solo na superfície, ele gera um efeito com velocidade do vento bastante diversificada, podendo trazer os transtornos que trouxe aí para alguns locais
na cidade de Estrela de Alagoas, não é? Então, ele não é, repito, ele não é comum, ele é raro e ele é muito pontual. Então, nós estamos observando isso em função desse contraste, inclusive intensificado. A temperatura já tem trabalhos, inclusive orientados por mim, com projetos aqui na universidade, mostrando que a temperatura ela tem aumentado significativamente no estado de Alagoas, todo o estado de Alagoas. Então, isso também tem uma contribuição das mudanças climáticas, uma vez que esses processos eles podem sim ficar mais recorrentes e mais intensos. O senhor falou que é um fenômeno raro, que ele não costuma acontecer por aqui, principalmente aqui na região Nordeste, né? A gente vê muitas imagens fora do país, nos Estados Unidos. Com esse tempo, do jeito que está, é possível que isso volte a acontecer? Ele é, repito, raro, mas é possível sim. Ele é possível, embora seja raro, e nós não precisamos ir para muito distante. Por exemplo, há registros de tornados na região sul do Brasil, na região centro-oeste, inclusive na região da Amazônia, mas isso não é muito comum aqui dentro da região tropical, porque esse fenômeno ocorre em função dos contrastes, como eu falei, principalmente térmicos. O que é aqui dentro da região tropical, isso não é bem observado, diferentemente das regiões subtropicais, onde há diferenças marcantes de temperatura e pressão atmosférica e gera um efeito de cisalhamento na atmosfera que faz com que esse contraste gere velocidade e direção no sentido diferente quando compara superfície e altitude e gera esse efeito de rotação do fenômeno aí, que pode ser, são todos sistemas de baixa pressão atmosférica, e um deles justamente é o redemoinho e o tornado que foi observado na cidade de Estrela de Alagoas. Então, aparentemente, repito, não dá para afirmar com 100%, porque precisaria, obviamente, de dados, inclusive in situ, mas aparentemente, sim, tem características de um tornado. Esse redemoinho, ele se forma antes, ele vem depois do tornado? Como que é a diferença ali? Para quem está nessas regiões que está fazendo bastante calor, que a temperatura está muito diferente dos anos anteriores, como que a pessoa deve identificar e quais cuidados ela deve tomar? Bem, muito boa pergunta. Existe diferença, sim, e a diferença é que elas podem ser observadas nas imagens de vídeo. O redemoinho, ele ocorre quando há um sistema rotativo na superfície e ele há um movimento de ascendência, ou seja, de subida na atmosfera. Diferentemente do tornado, há um efeito de contraste térmico de pressão, temperatura e umidade, porém, ele sai da nuvem em direção ao solo. Então, por exemplo, na imagem dá para perceber que já existe uma formação nítida, solo-nuvem, e essa formação ela tem todas as características típicas de um tornado, diferentemente de um redemoinho, que ele não consegue alcançar, por exemplo, a altura da base da nuvem. Então, o redemoinho ele ocorre também, todos os dois são a níveis muito pontuais, muito locais, mas predominantemente o redemoinho é de baixo para cima e o tornado é de cima para baixo. Então, nesse caso das imagens de hoje, foram duas situações diferentes? A gente pode dizer que foram dois casos diferentes? Sim, foram situações diferentes. De acordo com as imagens, houve a formação do redemoinho e, especificamente, ela tem características físicas de ter sido realmente um tornado. Situação do clima hoje no estado. A gente está percebendo temperaturas muito altas, a situação, o estado na região do sertão ali muito seco. Isso deve continuar? Como deve ficar o tempo, né? O clima no estado nos próximos meses? Boa pergunta. Climatologicamente, nós estamos ainda na estação do verão, portanto, ela é marcada com elevadas temperaturas e período também mais seco, né? O nosso período mais seco, que iniciou aproximadamente setembro, outubro, ele está se encerrando agora, e nós estamos para iniciar a estação chuvosa, que ela inicia a partir de abril. Então, esse período é naturalmente mais quente e mais seco aqui no estado de Alagoas, e a partir de abril já vai começar o período climatologicamente falando das chuvas e, consequentemente, as temperaturas elas tenderão a diminuírem. Mas para esse mês de março ainda nós temos aí possibilidades de temperaturas ainda mais elevadas. Professor Jório Cabral parou a aula aqui para atender a gente gentilmente. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. É isso, um tornado registrado em Alagoas, um fenômeno raro, segundo o professor, mas que pela situação climática não é descartado que isso pode acontecer, mas é um fenômeno raro. Volto com você, Beatriz.